Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Biologia, entre outras coisas. Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao item A, vida, hoje a gente vai falar sobre glicídios e lipídios, tá? A gente teve a aula passada falando sobre os sais minerais, hoje o nosso assunto são os glicídios e lipídios. Acho que de antemão alguns de vocês já devem saber que os glicídios são os açúcares, né? E os lipídios são as gorduras. Então, já coloquei algumas fotos bem para deixar você com bastante fome se você está assistindo aí no horário do almoço ou da janta. Então, os glicídios são os açúcares que estão presentes nas massas, nos cereais, né, grãos como o arroz, por exemplo, nos pães, então farinha, né? Tem a famosa glicose, que nesse caso aqui está no formato de amido. E os lipídios são as gorduras, tendo gorduras de origem vegetal ou origens vegetais, como por exemplo o azeite, mas também óleo de soja, óleos de castanhas variadas, óleo de coco, né? São todos lipídios extraídos de vegetais, ou lipídio animal, como por exemplo essa bela picanha com uma linda taxa de marmoreio, né? Provavelmente deve ser um angus. Então a gente tem a capa de gordura e a gordura entremeada à carne, ou um belo torresmo, né, que também é feito ali da parte do porco, da barriga do porco, que também é rico em lipídios, tá? Esses dois grupos de substâncias químicas orgânicas são bastante importantes, né, para a manutenção da vida, e a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas e funções dela aqui nessa aula. Antes de começar a aula, como sempre, né, trazendo aí para vocês duas questões de Enem ou vestibular que tratam do assunto, para vocês já irem se familiarizando como esse assunto é tratado nessas provas. Então, o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa de seu colesterol bom com a taxa de seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, chamado de LDL, em 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, o paciente, seguindo recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25% no mês seguinte, realizou um novo exame e constatou a redução de mais 20% da taxa de LDL. Então, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é. Então, ele usa aí para trazer uma questão de matemática, né? Então, no primeiro exame, ele estava com 280 e aí reduzindo 25% e depois 20%, tá? Outra questão, o fitato, presente em diversos cereais, apresenta a propriedade de associar-se a alguns minerais, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de serem digeridos por animais monogástricos, que é o nosso caso, né? A gente só tem um estômago, diferente dos ruminantes que tem 3 estômagos, tá? Por esse motivo, muitas ações ricas em cereais contêm na formulação final a enzima fitase como aditivo. Então, você tem uma ração que tem muito cereal, eles adicionam a fitase. O esquema de ação dessa enzima sobre o fitato está representado na figura. Então, a fitase entra ali no fitato, tá? A adição da fitase nessas rações acarretará um aumento da eliminação de produtos nitrogenados, um aumento da disponibilidade de nutrientes. O que esse fitato vai fazer, certo? Bom, vamos falar então dos glicídios, que são os açúcares, que são os alimentos energéticos. Geralmente eles são de origem vegetal, como cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, frutas e etc. Eles são ricos em açúcares. Por exemplo, arroz, a mandioca, cenoura, feijão, ervilha, banana, né, frutas como maçã, tem muita glicose, né, muito amido, que é um polímero de glicose, né? Então esses são geralmente a origem desses glicídios. E saindo aqui da frente,
trocar o ponteiro também, tinha esquecido. E as funções desses glicídios, a principal função deles é ser fonte de energia, tá? E eles são oxidados na respiração celular. É possível usar proteínas e gorduras também, mas é mais difícil. Por isso que o primeiro combustível que o nosso corpo vai usar é o mais simples, são os açúcares ou glicídios. Uma caloria tem a quantidade de calor necessário para aumentar em 1 grau centígrado a temperatura de 1 grama de água. 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Uma maçã tem em média 70 quilocalorias. Para nos mantermos, precisamos consumir a mesma quantidade de quilocalorias que gastamos, né? Então, a gente precisa dessas calorias para manter o metabolismo do nosso corpo. E, além disso, os açúcares entram também na formação das membranas e do nosso DNA. Então, por exemplo, aqui tem uma célula com a sua membrana celular, um aumento dessa membrana para a gente perceber que existem glicídios nessa membrana. E no RNA, como no DNA, que são os ácidos nucleicos aí, a gente tem uma ribose e uma desoxirribose, que também são açúcares, são glicídios. Então, além da função energética, os glicídios apresentam uma função estrutural importante. Quais são os tipos de glicídios que existem? Eles também são conhecidos como carboidratos e podem ser mono, di ou polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples, que não podem ser quebrados pela digestão. Então, o nosso sistema digestório ele vai quebrando o açúcar até chegar na glicose. A partir daí, a glicose é absorvida pelas nossas células e ela vai ser queimada na mitocôndria. Ela não é digerida no nosso sistema digestório. Outro exemplo disso é a frutose e a galactose. E elas são importantes na respiração celular porque elas dão energia. Um exemplo de fonte de açúcar, desse açúcar mais simples, é a cana-de-açúcar, tá? Os disacarídeos, eles são resultado da união de duas moléculas de monossacarídeos. São chamados exemplos, né? Sacarose, lactose e maltose. A sacarose é fruto da união de uma glicose com uma frutose e é o açúcar comum, é o açúcar que a gente usa como açúcar de mesa, tá? A lactose é o resultado da galactose e da glicose, que é a energia que o bebê tem na amamentação, então ele está presente no leite, tá? É o açúcar do leite. E a maltose é a união de duas glicoses, está presentes em sementes germinando. Então, se eu pego uma semente de cevada, já ouviram falar no malte da cevada? O que é esse malte da cevada? Pego uma semente de cevada, dá água para ela, deixa ela no escuro, ela vai começar a germinar. Quando ela começar a germinar, eu aqueço para que ela pare de germinar. Ali vai estar cheio de maltose, que é glicose mais glicose, tá? Está presente nessa semente germinando. Os polissacarídeos já são mais complexos, né? Então, como exemplo, tem o amido, outro exemplo, o glicogênio, a celulose e os polissacarídeos nitrogenados. Celulose aqui, ó, do papel, a gente não tem capacidade de digerir, e os polissacarídeos nitrogenados, como a quitina, que está presente lá na casca do camarão, na casca do caranguejo, a gente também não consegue digerir. Agora, o amido e o glicogênio, a gente consegue digerir. O amido, ele vem nos cereais que a gente come, vem na farinha de trigo, vem no milho. Um experimento que vocês podem fazer é pegar um pouquinho de farinha de trigo aí da sua mãe, ou do seu responsável na sua casa, colocar na sua língua. No começo você vai perceber que ela não tem gosto. Depois de um tempo, você com essa farinha na sua boca, você vai perceber que ela vai ficando adocicada. Por quê? A amilase, que é uma enzima que está presente na nossa saliva, ela vai quebrar o amido e vai começar a liberar a glicose. E aí a gente vai começar a sentir o gosto doce característico desse açúcar, tá? O nitrogênio, ele é a reserva dos animais. Então, o fígado, né, fígado de boi, fígado de frango, se vocês não temperarem ele e comerem ele depois de cozido, claro, sem tempero, você vai reparar que ele é relativamente doce também, porque ali está cheio de glicogênio, que nada mais é que um polímero de glicose, tá?
Agora, os nitrogenados formam exoesqueletos, que não são digeríveis, e a celulose também não é digerível, só se a gente tiver algum simbionte, né, para fazer isso para a gente, como a vaca tem, por exemplo. Quando ela se alimenta, ela ingere muita celulose, e essa celulose é digerida por protozoários e micro-organismos simbiontes que ela tem no intestino durante a fermentação, tá? Vamos falar de gordura agora. Gordura é bom, né? Gordura é o que dá sabor para a comida. A gente gosta de gordura. Para vocês terem uma ideia, 90% do seu cérebro é gordura. Então a gente tem essa coisa da gordura se acumular em lugares indesejados, né? Quando a gente se alimenta com mais energia do que a gente precisa. Mas a gordura é extremamente importante no nosso organismo, porque o colesterol bom, por exemplo, né, a gente tem que ter uma taxa boa, hormônios alguns são gorduras, e o nosso sistema nervoso central é só gordura, tá? Então elas são necessárias e são gostosas, né? Uma picanha bem gorda, ela geralmente é mais saborosa do que uma magra, né? Então a gente tem que ter gorduras, esses lipídios são gorduras e óleos, né? Gordura geralmente é sólida na temperatura ambiente, os óleos são líquidos, tá? É uma classificação aí que a gente usa, mais falando comumente assim, né? E na nossa alimentação, a gordura vem principalmente do leite, das gemas, dos ovos, das carnes, né? Dos óleos, dos frutos, castanhas, entre outras fontes, tá? A gordura é importante porque ela faz uma reserva de energia na gente, então essa camada adiposa que existe entre visceral, né, nas nossas vísceras e na parte subcutânea, ela é uma reserva de energia. O seu corpo está se preparando para quando você não tiver essa quantidade de alimento para consumir, né, ele guarda, faz essa reserva. E para vocês terem uma ideia, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de glicídio tem 4 quilocalorias. Quer dizer, a gordura é mais energética, né? É mais do que o dobro de energia em 1 grama de gordura. E ela é hidrofóbica, por isso ela é armazenada de forma mais concentrada. A gordura e o excesso de açúcares ingeridos são transformados e armazenados, né? Então, mesmo se eu não consumir gordura, mas comer muito doce, esse excesso de doce vai ser levado para o meu fígado, vai ficar em excesso no fígado, o fígado vai fazer um processo para transformar em lipídio e armazenar no tecido adiposo, tá? E essa gordura, ela é reserva tanto para os animais, como é o nosso caso, como para os vegetais, né? A gente extrai o óleo de soja da semente da soja, né? Porque é uma reserva de energia que em pouca quantidade de grama consegue dar muita energia suficiente para que o grão germine. Isso acontece com feijão, várias outras sementes fazem isso, tá? Que tipos de lipídios existem, né, de gorduras? Existem os glicerídeos, que no caso a manteiga, queijo, ovos, banha e óleos vegetais, são abundantes nos alimentos e estão presentes nas nossas células adiposas. Tem os acilgliceróis, que é o glicerol e os ácidos graxos, no exame de sangue aparece como triglicerídeo. Tem os saturados, que são os sólidos e gorduras, né? Como as banhas animais e coisas de origem animal, tá? E os insaturados, que são os líquidos, que são os óleos que podem ficar sólidos se passarem por um processo de hidrogenação, que é assim que a gente faz para transformar o óleo de soja ou o azeite em margarina, tá? As ceras. As ceras, elas ficam nas orelhas, na superfície de frutos, nos favos das abelhas, entre outros locais aí onde elas são importantes, tá? Elas são álcoois de cadeia longa mais um ácido graxo. Isso é importante porque protegem contra os germes e reduz a perda de água e dá brilho, né? Então, o nosso ouvido tem cera ali dentro para proteger da entrada de germes dentro do nosso ouvido. Então, se entra uma bactéria aqui, ela fica presa na cera, essa cera vai sendo produzida e jogada para fora, e aí a gente tem essa defesa.
Por isso que é importante que na higiene pessoal seja limpo só essa parte externa da orelha e não se introduza nada no ouvido, porque isso pode machucar e também vai retirar a proteção. Os frutos são cheios de ceras. Se vocês quiserem fazer um experimento em casa, pega uma maçã com um pano bem macio, pode ser a camiseta, e esfrega uma parte da maçã no pano. Você vai ver que essa parte vai ficar brilhante, porque ali tem uma cera que quando você esfregou ela foi polida, né? E dá um brilho diferente aí para a maçã. Além disso, a gente tem os fosfoacilgliceróis, que são ácidos fosfóricos mais uma molécula hidrogenada, mais um álcool, mais um ácido graxo, que tem uma extremidade polar e outra polar, e isso dá uma propriedade importante para a formação da membrana plasmática. Então, quando a gente joga esses fosfoacilgliceróis na água, eles formam uma dupla camada lipídica, que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, e isso isola pequenas bolsas que são as células, tá? Além disso, tem os esteroides, que são os hormônios sexuais. Então, testosterona, por exemplo, é um hormônio sexual e ele é um esteroide. E colesterol e vitamina D, que são esteroides aí importantes para a gente. A vitamina D é importante na modulação do nosso sistema imunológico, né? Tem estudos que relacionam a ausência de vitamina D com doenças autoimunes, por exemplo, tá? Bom, voltando para os nossos exercícios lá do começo, já foi lido, então ele está com uma taxa de colesterol muito alta, né? E quando a gente tem o fitato, a fitase, né, aumenta a disponibilidade de nutrientes para o animal que está consumindo aquela ração. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Faltam mais 2 aulas para a gente terminar esse item, a vida, né, surgimento da vida e condições necessárias à vida, substâncias importantes para a vida, e depois a gente dá continuidade. Um bom descanso a todos, ou se forem assistir a próxima aula, uma boa aula a todos. Tchau, tchau, muito obrigado. Não esqueçam aí de curtir e seguir o canal.